Tá aprendendo Power BI e se esbarrou por aí com um termo chamado funções iterantes? Não sabe qual que é a diferença de sum nem de SumX? Então fica aqui nesse vídeo e eu vou te mostrar. Se você não me conhece, meu nome é Henrique, eu sou professor de Excel, VBA e Power BI aqui da Ação Treinamentos. E no vídeo de hoje eu não vou te mostrar detalhadamente o que é uma função iterante, como elas trabalham, quais são elas, mas sim te mostrar uma pequena diferença entre a função sum e a função SumX e acabar abordando, obviamente, o termo função iterante, o que são as funções iterantes em si. Ok? Para isso eu trouxe aqui, eu criei uma planilha bem básica, com algumas linhas apenas, só para conseguir te explicar o conceito, né, do que é uma função sum, o que é uma função SumX, né, qual é a diferença entre elas, o que é uma função iterante, beleza? Eu trouxe aqui já para dentro da minha planilha do Excel, vou selecionar aqui a minha planilha Fvendas. Se você não sabe o que a gente está fazendo aqui, o que é o Power Query, né, para onde a gente vai agora, ou tem muita dúvida em relação ao Power BI, eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo, né, no primeiro link aqui embaixo, o endereço da aula 1 do nosso curso básico de Power BI. É um curso muito bom, onde você vai conseguir sair do zero do Power BI e conseguir entender como que funciona essa ferramenta tão incrível da Microsoft, beleza? Vamos clicar aqui então em Transform Data. O Power BI vai pensar um pouquinho e vai jogar a gente para dentro do Power Query, que é o editor de consultas do Power BI. Aqui a gente tem um produto, né? Não me preocupei em colocar o nome de produto, porque isso para a gente não é tão importante agora. A gente tem a quantidade, que já está aqui no tipo roll number, né, que é o número inteiro, e aqui a gente tem um valor unitário que a gente tem que transformar ele para decimal fixed, né, que é o fixed decimal number, que é o valor de moeda, né, digamos assim. Pronto, já está tudo transformado, a gente já pode ir para dentro agora do Power BI. Vou clicar aqui em Close and Apply, para a gente ir lá para dentro do nosso Power BI. A gente vai trabalhar simplesmente com uma tabela mesmo, a gente sabe que não é o correto, eu falo um pouquinho sobre isso lá dentro do nosso curso básico, mas é mais para você entender como que as funções iterantes funcionam e qual que é a diferença da sum e da SumX, ok? Clicando aqui na nossa guia dados, para a gente enxergar os dados que a gente tem aqui dentro do nosso Power BI, a gente tem aqui, por exemplo, nessa segunda coluna a quantidade e o valor unitário. Se eu quiser saber o total de vendas dessa empresa nesse período analisado, basta que eu multiplique uma coluna pela outra e depois some o total, correto? E aí tem algumas formas da gente fazer isso. A primeira delas é através de coluna calculada. O que é uma coluna calculada? Para você que já está acostumado com o Excel, isso é muito comum, a gente faz muito isso lá dentro do Excel. Então, ou seja, a gente vai criar uma outra coluna aqui do lado, uma quarta coluna que vai retornar para a gente a multiplicação da quantidade pelo valor unitário. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui em Table Tools, né, que é a nossa ferramenta de tabela. Vamos clicar aqui em Nova Coluna, que é a nossa coluna calculada, e aqui ele vai abrir a opção em cima da gente digitar então a nossa fórmula DAX. E aqui a gente vai simplesmente fazer uma multiplicação. Então a gente vai chamar essa coluna de total. O total vai receber então a multiplicação da quantidade, então a quantidade, multiplicado pelo quê? Pelo valor unitário, olha lá, tabela Fvendas, valor unitário. Quando eu der um Enter, ele vai fazer essa multiplicação para mim, ok? E retornou o total. Então, 9 vezes 142, ele retornou aqui 1.278 e assim sucessivamente, ok? Qual que é o grande problema de trabalhar com colunas calculadas dentro do Power BI? Bom, é comum que dentro do Power BI a gente trabalhe com grandes volumes de dados, né? Aqui não, aqui é só um exemplo, tá? Para você entender. Mas é comum que a gente trabalhe com grandes volumes de dados. E caso você não esteja trabalhando numa máquina muito boa, chances são, né, que ela não tenha muita memória, não tenha muita quantidade de processamento, não tenha um processador muito bom. Então o teu projeto dentro do Power BI vai acabar ficando muito complexo, muito demorado. E isso pode ser prejudicial para você e para a empresa que você está trabalhando também, né? Hoje a gente está falando aí de fazer cada vez as coisas no menor tempo possível, ser cada vez mais produtivo. Então a coluna calculada em si, ela vai aumentar o peso, digamos assim, da sua consulta, do seu projeto em si. Então a velocidade de processamento será ainda menor, a tua velocidade de memória RAM, né, será mais exigida ainda, né? Eu estou tentando utilizar termos mais simples para você conseguir entender. Então sempre que você tiver uma coluna calculada aqui, isso vai ser prejudicial para o comprometimento do teu projeto, para a velocidade que você vai fazer o teu projeto, ok? Então, Henrique, mas eu quero saber o total agora, né? Eu quero saber o total, juntar todas essas linhas. Como que eu faço isso? É aqui que a gente começa a entender as funções sum e SumX. Eu vou vir aqui dentro do meu relatório de novo, certo? Vou clicar com o meu botão direito aqui em cima de Fvendas e vou clicar em uma nova medida, tá? A medida, ela é meio que o oposto da coluna calculada, podemos dizer assim.
A medida ela também vai chegar no resultado para a gente, que a gente poderia chegar através de colunas calculadas, entretanto ela tem uma melhor performance, ela é calculada simplesmente no momento que a gente aplica ela dentro de um relatório. Então sempre não, vai na maioria das vezes, dê preferência por utilizar medidas ao invés de colunas calculadas. Então, se a gente quiser somar, né, o total das minhas vendas daquele mês, cada venda da minha tabela de vendas é uma venda diferente, concorda comigo? Então, para eu saber o total, o faturamento total daquela empresa, basta que eu some a primeira, segunda, terceira até a última linha. Então, como que é a função soma em inglês? É a função sum. Para isso, vamos achar que primeiro, ó, total, vamos colocar aqui coluna, certo? Para a gente achar através de coluna calculada ali. Então, vou chamar, a minha medida chama total coluna, vou dar um Shift Enter para organizar a minha função DAX, e vou colocar aqui minha função sum. O que a função sum faz? Ela adiciona todos os números de uma coluna, né? Ela faz uma soma. Então vou selecionar aqui e agora eu quero achar a minha coluna de total, que é aquela última coluninha que a gente utilizou, né? Que a gente fez o cálculo lá atrás. Então vou selecionar aqui, fecho meus parênteses e dou um Enter, ok? E o Power BI vai calcular essa DAX para mim. Agora, se eu pegar essa total coluna e arrastar para dentro do meu painel, eu tenho aqui o meu total. Vou trocar esse gráfico por um cartão, que está aqui. E a gente sabe que o nosso total de vendas foi de 13 mil reais, aproximadamente, quase 14 mil reais, certo? E aí, Henrique, essa a gente utilizou então a primeira função do vídeo de hoje, que é a função sum. Qual que é a característica da função sum? A função sum, pessoal, diferente da função SumX, que a gente vai ver depois, que tem o contexto de linha, tá? E aí cabe um vídeo somente para a gente falar de contexto de filtro e contexto de linha, que não é o intuito desse vídeo aqui, tá? A função sum, ela faz a soma para a gente na vertical. Ela soma do que está lá embaixo até o que está lá em cima. Então ela fez uma soma vertical pra gente, tá? Ela agregou esses valores pra gente, certo? Então é como se ela estivesse aplicando ali um contexto de filtro dentro dessa tabela, beleza? Agora, vamos pensar o seguinte, Henrique, como que a gente faria então para achar esse mesmo total aqui sem utilizar minha coluna calculada? Porque a sum que a gente utilizou até agora, ela simplesmente soma uma coluna para mim, certo? Soma uma coluna vertical. Ela soma para minha coluna de total. Como que eu faria então para somar esses valores sem ter essa coluna de total? Já que você falou que ter uma coluna calculada é prejudicial para o nosso projeto. A gente vai utilizar agora então a função SumX. Como que a gente vai fazer isso? Vou lá no meu relatório e vou inserir aqui uma nova medida, certo? Uma nova medida, eu vou chamar agora ela de total linha, ok? E você vai entender o porquê de total linha. Vou inserir aqui a minha função SumX, certo? E qual que é a diferença da sum para SumX então? A SumX ela é uma função iteradora que tem contexto de linha, ou seja, ela vai fazer operações linhas a linhas e depois ela vai pegar todos esses resultados e juntar numa coisa só, ela vai iterar numa coisa só, ok? Basicamente, todas as funções terminam com x, SumX, MinX, MaxX, AverageX e também a função filter, que ela não termina em X, mas também é uma função iterante, elas vão fazer operações linhas a linhas, pode ser uma soma, pode ser uma multiplicação também, por exemplo, e depois vai somar tudo pra gente, vai achar o máximo, achar o mínimo, baseado em todo aquele relatório que ela fez linha a linha, certo? Então olha só, o primeiro argumento da SumX é table, ou seja, eu vou indicar qual tabela será iterada, né? Será feita aquela operação linha a linha, que é a minha tabela F-Vendas, ok? Selecionei minha F-Vendas, vou dar uma vírgula e a gente vai para a expressão. O que é essa expressão? A expressão, né, esse argumento expressão dentro das funções DAX, elas podem ser duas coisas. Ou uma operação matemática de multiplicação, subtração, etc. Ou então uma outra medida. Nesse caso aqui a gente vai ter que fazer uma multiplicação. Qual que é a multiplicação que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui a quantidade multiplicado pelo valor unitário. Olha só. Quantidade multiplicado por valor unitário. Fecho aqui agora a minha função DAX e quando eu der um Enter, ele vai fazer esse cálculo para mim. Se eu arrastar aqui para dentro o meu total linha, para dentro do meu painel, e transformar isso aqui em um cartão, a gente tem exatamente o mesmo valor, ok? Então qual que é a diferença de fazer de um jeito, qual que é a diferença de fazer de outro? Antes eu quero te mostrar o que a função SumX fez. Vamos lá para dentro dos nossos dados agora, e aqui dentro dos nossos dados a gente consegue enxergar a seguinte coisa. O que a SumX fez? Deixa eu abrir aqui meu Zoom It, que é mais fácil de mostrar para vocês. Pessoal, olha só o que a SumX fez. A SumX, ela pegou esse valor, multiplicou por esse, que deu 1.280, certo? E ela armazenou isso aqui na memória. Depois ela multiplicou isso por isso e armazenou isso aqui na memória. E assim ela foi fazendo linha
por linha, ok? No final, o que ela fez? Ela juntou todos esses valores que estavam aqui, ó, na verdade, né, aqui, ela juntou todos os valores que estavam aqui e somou em uma coisa só, que deu aqueles quase 14 mil reais, ok? Então, uma função iterante, ela vai fazer uma operação linha a linha da nossa tabela, depois ela vai juntar tudo, ok? Nesse caso que ela somou, ela pode achar o máximo, no caso da max x, por exemplo, ela pode achar o mínimo, no caso da min x, por exemplo, e enfim, a função iterante é isso, ela vai fazer uma operação linha por linha, ok? Então a diferença da SumX da sum para SumX é que a sum eu preciso ter essa coluna calculada para eu achar o total final, e para a SumX não necessariamente. Olha só, eu vou excluir essa coluna aqui do total, e a gente vai ver uma coisa lá no relatório, ó. Vou dar aqui um delete, sim, eu quero deletar, e agora quando a gente for lá para o nosso relatório, olha só o que vai acontecer. Opa, aí foi. Olha só o que vai acontecer quando a gente for lá para o relatório. Ele vai dar um erro lá dentro daquele primeiro visual. Por quê? Ele está somando uma coluna que não existe, então obviamente ele retorna um erro. Mas nesse segundo aqui ele não está. Por quê? Ele não está utilizando aquela coluna que a gente utilizou, né, que a gente criou manualmente lá atrás. Então, entendeu a diferença da sum para SumX? Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, clicar no like para que o YouTube entregue esse conteúdo para ainda mais pessoas, compartilhe com seus amigos que estão aprendendo Power BI também e te vejo no nosso próximo vídeo.